Manhã, tarde, meu Deus do céu. Quantos amam a palavra profética? Quantos têm uma pastora profética? Meu Deus, meu Deus. Sabe quando Deus ele é muito simples? Você acredita na simplicidade de Deus? Eu acredito muito na simplicidade de Deus. E essa semana a gente viveu como Lagoinha, uma semana que a gente viveu a Global. O que é a Global? Onde todos os pastores se reúnem lá em determinada cidade. Dessa vez foi mais uma vez ali em Alphaville, para ter uma palavra, para ter um ensino. E quando a gente pensa que a gente vai entregar uma palavra para pastores, a gente pensa muitas vezes de algo muito profundo, é ou não é? Bom, ele vai falar para pastores, né? E o nosso maior pastor que mais nos ensina é o pastor chamado Márcio Valadão. Pastor que começou praticamente a igreja. Se você não conhece o pastor Márcio Valadão, eu te convido a você abrir o YouTube e colocar lá Márcio Valadão e escutar uma palavra. Só que quando você escutar o pastor Márcio Valadão, você vai ter um choque. Porque ele não vai falar muita profundidade. Ele vai ser manso e vai falar muito simples. E ele foi o primeiro preletor dessa conferência global. Ano passado o pastor Elvis e a pastora Nina estavam lá. Quando ele começou a falar, eu falei, cara, não é possível. É muito simples. Não é possível, é muito meigo as palavras. Nem dá um aleluia forte, ele fica assim, amado Senhor Jesus. Muitos falam que eu tenho muita unção dele. Não sei porquê. Mas é na simplicidade que está toda a beleza. Às vezes é nas coisas que a gente já entendeu uma vez, mas a gente nunca mais volta para entender novamente que está a pureza de Deus. E nessa semana eu estava em um momento de muita profundidade. Estava lendo Jeremias, quando já leram de Jeremias. E Jeremias eu comecei a abrir mapa e eu comecei a ver nomes de lugares, mandei para ler meio profético, meu Deus do céu, nós estávamos ali naquela vibe, e estudando, sabe aquelas coisas profunda. Quem é Carisma Master sabe o que eu estou falando. Você vai mergulhando, quanto mais você mergulha, mais fundo é, daqui a pouco você está nos corais e mais fundo vai, meu Deus do céu. Só que nós tínhamos que, eu falei, mas eu vou entregar uma palavra, né, sobre isso, né. Só que sabe quando você não está em paz? Ah, não, mas Deus falou bem assim, é simples. Muitas vezes nós erramos no simples de Deus, nas coisas que nós já sabemos. Daí veio de volta o pastor Márcio. Eu falei, hoje vai ser simples, vai ser algo maravilhoso. Uma das coisas que eu amo do pastor Elvis, que a mensagem do pastor Elvis é simples, tremenda. Amém? Honra a tua vida demais. Queria que você fechasse seus olhos. Pai amado, Pai querido, hoje nós estamos preparados, ó Pai, para entender aquilo que o Senhor quer para nós. Planejamos tantas coisas, queremos tantas coisas, ó Pai, mas de fato, o que o Senhor quer para nós? De fato, aonde o Senhor quer nos encontrar nessa tarde, ó Pai? É lá que nós queremos ir, ó Pai, é lá que nós queremos desfrutar, é lá que nós queremos lançar nossas lágrimas. É lá que nós queremos, ó Pai amado, ser como o Senhor é, ó Pai. É lá, ó Pai amado, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, ó Pai. E nessa tarde o Senhor abre o nosso coração, ó Pai, para relembrar aquilo que muitas vezes o Senhor já fez no nosso coração, ó Pai. Mas nós esquecemos. Hoje nós voltamos, ó Pai amado, para a simplicidade do Senhor novamente. Em o nome de Jesus. Amém. Eu e você temos um Deus santo. Amém? E um Deus justo. Por que Ele é justo? Porque Ele aplica a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é como eu e você pensamos. A justiça de Deus, ela vai além e ela é mais linda e ela é perfeita. Não é como uma justiça de um juiz que nós podemos ter na terra, amém? O Brasil sabe o que eu estou falando, aleluia. É uma justiça de Deus, ela é perfeita.
E quando nós falamos de justiça de Deus, e quando nós falamos das coisas de Deus, nós vamos entender que Deus é perfeito, que Deus é lindo, que Deus, Ele fez, que nem nós falamos semana passada, tudo, o único plano perfeito de Deus, o perfeito plano da cruz de Jesus. Então nós entendemos isso daí e falamos, nossa Deus, como Tu é lindo, como o Teu juízo de Deus é lindo. Mas quando nós começamos a olhar a Deus como juiz, nós entendemos que o juízo de Deus, muitas vezes nós pegamos as características desse juízo e jogamos o juízo de Deus contra nós, como fosse algo mal, algo ruim, e muito pelo contrário. Deus, Ele é o juiz perfeito, o juiz da redenção nossa, amém? Nós entendemos que quando nós nos encontramos com todas as passagens da Bíblia ali em Gênesis, nós vamos encontrar Adão e Eva, e Adão pecou, e depois todo mundo veio a consequência do pecado, e veio lá Abraão, e veio tudo aconteceu, e veio as leis de Moisés para tentar entender o coração do homem, como que era com Deus, e viu em todo o Velho Testamento o qual nós não conseguiríamos ser perfeitos segundo Deus. Ele tinha proposto para nós vivíamos fazendo sacrifícios para uma redenção, nós vivíamos fazendo tanto esforço para alcançar algo em Deus. Então Deus, nesse meio termo, ali com os profetas, Ele vem revelando a vontade de Deus e o juízo de Deus. Quando eu e você vamos ler agora junto Isaías, um profeta maior, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20, Isaías, capítulo 1, 18 ao 20, eu quero que você leia junto comigo as primeiras coisas que Isaías fala. 1, 2, 3 e... Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então, quando nós olhamos isso daí, nós falamos, meu Deus do céu, nós temos que obedecer. Meu Deus do céu, nós temos que fazer tantas coisas. Se nós não fizermos isso, nós vamos ser encontrados com a espada. Quando nós falamos com a espada, é com a morte. Então, quando nós olhamos essa profecia de Isaías, nós vamos entender que nós vamos ser decapitados, que nós vamos enfrentar lutas e muitas vezes Deus vai ser contra nós por causa de nossos pecados. Porque nós entendemos que nós não conseguimos ser perfeitos, nós entendemos que nós não conseguimos alcançar algo pelas nossas próprias mãos. Então, quando nós encontramos essas profecias, a de Isaías, principalmente nesse ponto aqui, nós vamos encontrar numa espada, uma morte para nós. Mas ao mesmo tempo do qual os profetas, eles profetizavam para o tempo presente, ele também profetizava para o tempo futuro. Amém? Nessas profecias do tempo futuro, o profeta muitas vezes não entendia o tempo do Senhor. Há um tempo para o Senhor, amém? Mas nós vamos entender lá em Joel. Quantos gostam das profecias de Joel? Aleluia, a profecia do avivamento. Se você não estudou sobre avivamento, você vai ter que estudar Joel, amém? Mas nós não vamos pegar a parte boa, nós vamos pegar a parte da faca, aleluia. Aleluia. Em Joel 2, 30 ao 32. Joel 2, 30 ao 32. Vamos ler mais uma vez? Em 1, 2, 3 e... Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Aleluia. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém. Amém. Dá um pause nisso daqui assim. Você percebe que essas palavras não são para os dias atuais que ele estava vivendo? Essas palavras parece que são para os dias de hoje. Vamos repetir mais uma vez? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Não sei você, mas eu já invoquei o nome do Senhor. Você já invocou o nome do Senhor? Você então é declarado um salvo. Você então é declarado participante daquilo que Deus tem para a terra. Só que quando eu e você deparamos com essas palavras, nós esquecemos as partes boas e nós profetizamos para nós as partes ruins. Nós não nos achamos pertencente àquilo que Deus ele quer fazer na terra e àquilo que Ele já fez por nós. Mas nós olhamos aquilo que nós fazemos pelas nossas próprias mãos, que nos acusam. Então nós vivemos muitas vezes as coisas ruins com... Será que eu sou salvo mesmo? Porque eu já declarei, eu já confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas no caminhar da vida cristã eu vejo mais os meus erros do que eu deveria, eu vejo mais as coisas que eu faço daquilo que as coisas que Deus fala sobre mim. Quando eu leio esses versículos, eu vejo mais um temor, um medo de Deus do que uma alegria de servir a Deus. Eu vejo mais um medo de viver encurralado, preso, do que viver uma liberdade ao qual Cristo ele já providenciou para mim. Eu olho mais as coisas ruins do que as coisas boas. Sabe por que nós olhamos mais isso, as coisas ruins do que as coisas boas? Porque nós perdemos a simplicidade. E quando nós falamos da simplicidade de Deus, falando bem assim, você é salvo porque você declarou com as suas bocas. Você é salvo. Você vai ter morada nos céus. E você olha para mim com uma cara tipo assim, eu já sabia. Pastor, qual é a nova revelação, profecia? Nós vamos ler lá em Romanos 10, 9 ao 20. Tanto aquele que falou lá como Joel, como a gente fala agora aqui, amém? 1, 2, 3 e... Se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Quando você crê na justiça de Deus, você não crê pelos seus olhos, mas crê pelo coração. Sabe, mas muitas vezes eu e você somos movidos aos olhos, e quando nós olhamos com os nossos olhos, fala, eu não sou salvo, eu não pertenço, parece. Quer ver você ver isso? Olhe bem no fundo do olho do irmão ao lado, olhe, encara ele assim, lá no fundo. Você não merece nada. Olha, o olhar dele já está olhando meio de rabo de olho. Eu falei, não olhe muito profundo nos meus olhos, que você vai saber o que eu faço. Você vai saber que não é tão lindo assim. Mas sabe, esse é o seu olhar a respeito de quem você é, mas não é o olhar a respeito de qual Jesus fala sobre você. Você sabe que Jesus fala sobre você? Que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é perfeito, que você é herdeiro, que você é filho de Deus, que você é semelhante a Ele. Quando Ele te olha, Ele olha com uma felicidade, Ele declara que Ele já está fazendo uma morada do céu para você, Ele declara que todas as coisas que você pisar nessa terra, Ele já te deu como herança, Ele declara que você não vai apenas viver aqui, mas você vai governar todas as coisas, porque todas as coisas foi dado a Ele e aos seus filhos como herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas muitas vezes eu e você não olhamos isso. Você olhar você mesmo. Você olha porque um dia você já foi carne e andou pela sua alma. Mas quando você se batiza, aleluia, aleluia, você começa a andar pelo Espírito. E você começa a andar pelo Espírito. E cada vez mais andando você pelo Espírito, mais parecido com Ele você é. Mas mesmo assim, quando você só busca, de vez em quando aparece alguém e fala bem assim, ei, é tão fácil o Evangelho mesmo? É tão simples o Evangelho mesmo? E você dá o seu próprio testemunho, não é fácil, é simples. Olha o que Deus fez comigo, já diz o Thales Roberto, né? Olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez com você. E nós não merecíamos, mas foi de graça. De graça foi lhe dado. De graça você tem que voltar para esse lugar de graça mais uma vez.
Você tem que voltar desse lugar de amado mais uma vez. Você tem que voltar com esse olhar de primeiro amor mais uma vez. Você tem que olhar com aquele olhar quando você olhava para Cristo e falava: Cristo, eu não tinha nada e te entreguei, ó Pai amado, meu coração. Hoje eu faço tantas coisas com as minhas mãos e acho que as minhas mãos vão fazer algo por ti, mas o Senhor não quer nada nas minhas mãos. O Senhor sempre quis a mesma coisa. O Senhor sempre já proveu sempre as mesmas coisas. O Senhor sempre quis, sempre é o meu coração. O Senhor sempre já profetizou sobre mim palavras que eu nem poderia caber, mas no meio da caminhada eu perdi tudo isso daí e hoje encontro somente os meus olhares para mim mesmo. Quando eu e você olhamos, nós encontramos os nossos erros. Quando eu dava aulinha das crianças, quantos já deram aulinha das crianças, amém? Eu já dei muito aulinha nas crianças, amém? Eu tinha um exemplo falando da justiça de Deus. Deus é justo. Mas quando Ele vê eu e você, saímos do Éden e somos como essa cartinha aqui. Foi a primeira coisa que eu peguei lá em casa, então vai ser essa daqui, amém? Poderia ser qualquer coisa. É uma cartinha que ali deu para mim, olha que lindo, maravilhoso. Mas essa daqui é o jeito que eu era. O jeito com os meus pecados, o jeito que eu andava na vida. Esses daqui era quem eu era, minhas transgressões. Esses daqui eu era quando eu era do mundo, aleluia. Quantos já foram no mundo aqui? Eu que fui crente e era do mundo ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, Deus teve piedade de mim, aleluia. Mas esse éramos nós. Mas quando Deus fala e quando nós somos enxertados nele, Deus ele vem falar bem assim: esse era você, mas eu tinha um plano da cruz para você. Eu entreguei algo, a minha palavra para você, e a minha palavra fala sobre você. Então, exatamente quando nós confessamos com as nossas bocas, nós somos enxertados em Jesus. E Jesus, Ele nos cobre. Aleluia. Então, esse é o seu novo você. Quando Deus olha você, Ele olha isso daqui, Ele olha Jesus em você. Ele olha as coisas que Deus fala sobre você, as coisas que Jesus já fez por você. Ele olha apenas aquilo que você é de fato para Ele. Só que eu e você que estamos aqui dentro, nós temos um adversário. O vosso adversário é Satanás e seus demônios, amém? O seu adversário, uma das características dele é acusador. Ele te acusa. Ele vai falar quem você era, aquilo que você faz, aquilo que você peca ainda. Ele vai falar assim: mas você não é tão bom assim. Eu estou vendo, olha aqui o teu pecado. Você viu aqui o teu pecado? Você viu o teu erro? Você viu o teu tropeço? Você viu sua falta de compromisso com essa palavra que você fala que você está coberto? Você viu o jeito que você anda com a sua boca suja? Não que você fala apenas palavrão, mas as suas bocas são muitas vezes as maldições que os seus ouvidos primeiros escutam. Você sabe a sua falta de conhecimento, então você olha para o seu erro que Satanás te acusa, você acredita que é essa a justiça que Deus tem para você. Você está dentro da palavra de Deus, você vive a palavra de Deus, mas quando você é acusado, você acredita que o diabo é aquilo que você é. Mas o diabo não é aquilo que você é aquilo que Deus fala que você é. Quando Deus olha para você, Ele não olha para a perspectiva que você está olhando para você mesmo, mas Ele encontra uma cruz, Ele encontra um sangue de Jesus Cristo. Então você não era mais aquele pecador, mas sim você agora é santo, mas sim agora você é herdeiro de Deus, mas sim agora tudo faz sentido, sim agora Ele vai voltar, Ele vai te levar. Para muitos era pela faca, era pelo sangue, mas para você Ele faz morada nos céus, mas para você Ele tem promessas, para você Ele vai cumprir todas essas promessas, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, ó Pai, mas Ele é Deus e Ele te cobre. Então no juízo final, quando você pensa, será que eu vou ser salvo? Ele vai estar assim, ó, nossa, você tem um advogado, você tem alguém que pagou todo o seu dote. Você devia muito, mas alguém pagou para você. E quando nós olhamos para você, você consegue olhar eu antigo aqui? Eu só encontro aquilo que a Bíblia fala quem eu sou. Esse é você. Por que você perturba os seus corações?
Você não sabe que eu sou seu Deus? Porque nós perturbamos a nossa alma, porque nós nos agitamos, nós não sabemos que Deus é o nosso Deus, que nós estamos cobertos, nós somos filhos, nós somos lindos. Você é herdeiro. Quantos que gostam de ser herdeiro? Você conhece um herdeiro assim, de um muito rico? Eu não consigo nem imaginar. O que você é? Eu sou herdeiro, eu gasto dinheiro do meu pai. O que você tem? Na verdade, eu tenho aquilo que o pai tem. Aquilo que o pai tem é meu também. Então eu só usufruo. Eu e você não precisamos de nada, nós já temos tudo. Nós olhamos, pai, o que você tem? É meu também, olha que maravilha. Olha que bênção que é. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Então você pode ler lá em Romanos 6, 20 e 23, aquilo que Paulo vai falar. Você tem que ler Romanos essa semana, amém? É um estudo básico sobre Romanos e a justiça de Deus. 1, 2, 3 e... Aleluia. Olha aqui como vocês lêem, parece eu lendo, aleluia. Eu sou dislexo. Eu sei ler, mas não sei ler para todo mundo. Por isso que eu mando todo mundo ler. Sabia disso ou não? É fato, é verdade. É verdade ou não é, amor? Aleluia. Mas eu vou ler para vocês, amém? Porque vocês precisam entender essa declaração de quem você é. Quando vocês eram escravos do pecado, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça de Deus. Esses frutos colheram então as coisas do quais agora vocês se envergonham. Daquilo que vocês eram, vocês se envergonham. Se eu contar meu testemunho aqui, você vai falar, não, esse não pode ser nosso pastor. Não, você não pode ser. Ao qual nós envergonhamos. Mas, graças a Deus tem um mais na Bíblia, amém? Aleluia, mas, agora que vocês foram libertos do pecado, você é liberto. O pecado não te aprisiona, você é liberto. Você era escravo dele, agora você já não é mais. Vocês são libertos. E se tornaram escravos de Deus. Olha que loucura. Eu era liberto, mas agora sou escravo. A palavra de Deus, ela vai mudar o sentido do escravo. O escravo, quando ele trabalha e é pago tudo aquilo que ele já fez, ele recebe algo maravilhoso. Ou você prefere viver no mundo, ou você pode viver na casa do seu dono. Só que você vai ter um brinco, a qual você é livre, mas você escolheu viver na casa daquele que sempre te sustentou. Hoje nós somos escravos, amém? Escravos por decisão, pela leveza. E o fruto de viver essa santidade com Deus, de querer viver na casa do Pai, nos leva a uma santidade. Não nos faz santo, mas no caminho com Ele está nos elevando a algo maravilhoso. Ser como Ele é, ser santo como Ele é. E o seu fim, fala bem assim, o meu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de graça. É a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é eu e você. Aí nós nos encontramos. Não é a respeito daquilo que você faz, mas a respeito daquilo que você é. Certa vez, uma mulher, ela viveu muitos anos com seu marido de fazendeiro, e ela namorou com ele desde de moça, cresceu ali e prosperou muito e teve grandes fazendas,
mas um dia o seu marido morreu. O cowboy, aquele bigodudo, pensa em um cowboy bigodudo, um chapéu assim. Sabe aquela cara de cowboy texano assim? Brabo. Faleceu. O amor da vida dela. Só que ela gostava muito dele, ela amava muito ele. Só que ela, ao invés de fazer um enterro normal, uma cremação, ela resolveu empalhar o velho. Aleluia. Ela empalhou o homem. Ela amava muito o homem. Empalhou ele. E assim como ela empalhou, ela colocou ele na varanda, na porta da casa. Para ela lembrar todas as vezes que ela passou ali, que ela passa por ali, ela lembrar do amor da vida dela que era. Só que uma vez ela foi até a Europa fazer um tour pela Europa, um tour gastronômico, aleluia. Quantos querem fazer um tour gastronômico? Meu Deus, só fala Itália, me deu o passaporte, eu vou em carta, eu estou lá, aleluia. Eu recebo, ela foi lá, pela Europa, tudo, passeou, viveu várias coisas lá. Só que no meio dessa viagem dela, ela foi para uma conferência, aleluia, porque é na igreja que nós achamos alguém de Deus, amém? Ela encontrou um alemãozão assim, falou, nossa, mas que alemão, mais loiro, de olhos azuis, que grandes são os alemães. E ela percebeu que algo aconteceu no coração dela, falou, estou apaixonada, oh, aleluia, chorou largado. E naquele mover do Espírito Santo, aleluia, ela se casou com o alemão. Ficou lá um tempo, casou com o alemão, um novo marido. Estava vivendo uma felicidade. Mas ela resolveu voltar para os Estados Unidos, ela resolveu voltar a cuidar das coisas que ela tinha, e o alemão largou tudo que ele tinha lá e foi viver com ela. Só que quando o alemão chegou na casa, adivinha o que ele viu? Na porta, esperando. O velho empalhado. Ele falou, o que é esse cara? Por que ele está aí? Ela explicou, esse é o meu marido, meu primeiro marido. Ele está aí, eu sempre passo aqui e lembro ele. E lembro dele, e lembro com o amor dele. A primeira coisa que esse novo marido fez foi enterrar o velho marido. Sabe, muitas vezes eu e você vivemos uma vida com Jesus, amamos Jesus, mas quando nós voltamos para casa, nós encontramos o nosso velho homem na porta de casa, olhando para nós, e Deus pergunta, quem é esse velho homem ao qual eu não conheço? Quem é esse cara ao qual nós não tivemos nenhuma relação? Muitas vezes Deus, Ele vem falando com a gente que não é as coisas difíceis que Ele quer. Ele quer que você volte e enterre aquilo que você já devia ter enterrado há muito tempo. Aquilo que você já devia ter esquecido há muito tempo. Deus, Ele veio para fazer uma nova história da sua vida. Deus, Ele veio para te colocar em um novo período de tempo. Deus, Ele veio para te alegrar muito, muito, muito. O meu desejo e o teu, muitas vezes, é andar pela carne, andar pela nossa alma, pela nossa emoção. Mas quando Ele chega na nossa vida, nós andamos pelo Espírito. Então, aquilo que o Espírito nos guia, nós fazemos. Aquilo que o Espírito nos fala, nós vivemos esse novo amor, nós vivemos esse reencontro com Ele e nós o amamos, mas todos os dias nós temos que pegar e enterrar o velho homem ao qual nós nos envergonhamos, enterrar as velhas coisas do que nós vivemos e então viver as coisas novas de Deus, então viver esse novo maravilhoso, mas não é apenas um sentido. Imagine essa mulher também, ela ali vivendo esse novo relacionamento, lembrava do velho bigodudo, ela falava, não é mais dele, é sobre Jesus. Eu e você não temos mais que lembrar daquilo que nós éramos, daquilo que o diabo acusa que nós somos uma nova criatura. Por isso que nós nos batizamos, nós morremos para nós mesmos, nós vivemos para Cristo, nós não andamos mais segundo as nossas obras, mas nós andamos segundo as obras do que Ele preparou para nós, porque a nós mesmos
nós nos entregamos, não mais como escravo do pecado, mas sim como os filhos que resolvem voltar na casa do Pai e desfrutar tudo daquilo que o Pai tem. Nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo, mas isso eu e você precisamos decidir, não apenas uma vez, mas todos os dias das nossas vidas, abandonar o pecado, abandonar as coisas para trás e viver um novo, e viver a graça de Deus de novo, o primeiro amor novamente, o chorar no meio do culto, ou estar dentro do carro e começar a tocar um louvor, você lembrar, meu Deus do céu, como é lindo, como é suave, como o Senhor é supremo na minha vida, ó Pai, eu buscando tanta profundidade, tantas coisas profundas, ó Pai, e o Senhor sempre foi o mesmo leve, e o Senhor sempre foi o mesmo, ó Pai, que não olha para mim como eu olho, mas olha, ó Pai amado, como Jesus me deixou, ó Pai amado, enlambuzado de sangue puro pelo Cordeiro, ó Pai. Esse é eu e esse é você. Eu queria que você se colocasse de pé mais uma vez. Nós vamos ler mais uma vez Romanos 8, 15 ao 17. Mas assim que nós lemos, você tem que ler assim, ó. Esse é o resumo. Um versículo é o resumo de tudo. Muitas vezes você chegou aqui procurando algo diferente e Deus falou assim: eu sou o mesmo hoje, sempre e para sempre serei. Então vamos ler Romanos 8, 15 ao 17. Leia com toda a força agora, como a pastora lê. Ela lê profeticamente, ela já lê gritando, ela já lê, meu Deus, dando glória a Deus, pulando para todo lado. Vamos juntos? Em 1, 2, 3 e... Aleluia! Ah, papai! Yes! Aleluia! Aleluia, nós vamos participar da glória. Eu tenho uma notícia para você. Você foi chamado e escolhido para participar da glória, da redenção. Você não vai ficar para trás. Você vai com o Pai junto. Você não foi abandonado. Você foi escolhido. Você não foi deixado para trás. Mas sim, Deus pega você pela mão e fala: ei, o que você está fazendo aí? Bora viver aquilo que eu tenho planejado para você. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais presos dos nossos pecados, porque Ele já pagou, Ele já pagou tudo. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Você pode começar a orar no seu lugar aí, a relembrar da onde Deus te tirou, a relembrar da primeira vez em qual Cristo falou do seu coração, a primeira vez ao qual tudo fez sentido, a primeira vez ao qual você olhou para Cristo e falou: era isso que eu precisava. Muitos aqui se encontravam em lugares de morte, muitos aqui se encontravam perdidos literalmente, mas perdidos com os seus pensamentos. Muitos se encontraram em choros e veio alguém para enxugar suas lágrimas. Esse é Jesus. Jesus, Ele foi ao nosso encontro. Jesus, Ele largou o seu trono de graça. Ele largou o seu trono. Ele largou tudo que Ele tinha. Ele pegou e veio como um homem. O Criador chegou como criatura. Nasceu da barriga de uma mulher. Então Ele foi enxertado com toda a sabedoria. Então Ele buscou toda a sabedoria e Ele viveu entre os homens. Mas diferente da raiz de Davi, Ele não tinha essa raiz de Davi, mas sim uma raiz de santidade. Porque o mesmo homem é o mesmo Deus, é Jesus Cristo.
Ele que olhou para todo o pecado do mundo, mesmo ele não sendo pecador, ele resolveu: eu vou ser o sacrifício perfeito. Eu vou ser a obra da reconciliação entre o homem e Deus. Eu vou sim tornar mais uma vez não apenas criatura, mas participante daquilo que a obra minha vai fazer. Eu vim aqui como o primogênito, o unigênito, mas eu vou sair daqui como o primogênito de muitos irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Só que ao mesmo tempo que ele morre e é ao terceiro dia, ele ressuscita. Porque quando a palavra profética ela vai declarar a morte, a palavra profética ela vai também declarar a vida. Então quando ele ressuscita, ele não ressuscita apenas ele, mas ressuscita eu e você juntamente com ele. E hoje nós podemos ter garantido a nossa salvação por meio daquele que nos deu a restauração de todas as coisas. Mas com certeza ele foi aos céus e ele falou: eu vou enviar um consolador, alguém que é melhor do que eu, alguém que vai não apenas morar entre vocês, mas em vocês. E essa é a pessoa do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero orar com você. Pai amado, Pai querido, Pai, hoje nós recebemos o Espírito Santo, Pai. Toda obra está consumada em nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, nós não olhamos mais aquilo que o diabo nos acusa, ó Pai, mas nós olhamos a cruz vazia, ó Pai. Nós olhamos a promessa do Senhor, ó Pai. E hoje, ó Pai, nós saímos daqui, ó Pai, com a certeza que nós viveremos, ó Pai, com o Senhor eternamente, ó Pai. O Senhor já pagou todo o preço, o Senhor já nos deu acesso, ó Pai. E hoje, ó Pai, com a obra do Espírito Santo em minha vida, eu caminho em santidade, ó Pai. Eu enterro o velho homem mais uma vez, ó Pai. Todos os dias eu vou enterrar o velho homem, ó Pai, para que um novo resplandeça em minha vida, para que um novo amor do Senhor resplandeça em minha vida, ó Pai. Ó Pai, eu tenho tudo com o Senhor, ó Pai. Ó Pai amado, todas as coisas eu posso daquele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me dá vida, ó Pai. É o Senhor, ó Pai amado, é somente por Ti, ó Pai. Não tem como eu declarar em palavras, ó Pai, não tem como eu declarar em atos, ó Pai, mas pelos olhos da fé, ó Pai. Mesmo aquilo que eu não consigo ver, ó Pai, eu tomo posse. Mesmo aquilo, ó Pai, que os meus olhos não conseguem enxergar, ó Pai, mas eu ando pela fé, pelo postágio ao qual o Senhor me entregou, ó Pai. Eu creio, eu confio e eu ando pela fé em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero pedir para você repetir uma oração comigo. Que oração é essa? Oração de entrega do seu coração para com Cristo. Se lembre do começo que nós falamos, todo aquele confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador, esse será salvo. Pastor, é só isso? É só isso. Pastor, não tem mais o que eu fazer? Não, não tem mais o que você fazer. Já foi feito em seu lugar. Você apenas confessa e Ele faz o resto. Amém? Então, com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero orar, eu quero que você repita comigo. Ore assim: Pai, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. Meus olhos estavam fechados, mas agora eu posso ver a cruz do Senhor e nela eu sou livre. Mas eu também, que andei nos seus caminhos, mas me frustrei com a igreja, comigo mesmo. Hoje eu volto, não olhando para pessoas, nem para mim, mas sim para o Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, você que fez essa oração, todo aquele confessar
você já tem o Espírito Santo. Mas vai falar para você confessar publicamente. O que é confessar publicamente? Eu vou contar até 3, e assim que eu contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos. Você não vai estar levantando a sua mão para a igreja, para os amigos, para pessoas, para uma lagoinha, não. Você vai estar erguendo a mão para o único que fez o sacrifício. Foi Jesus. Se você está online, você também pode fazer isso. Você também pode escrever hashtag eu decido por Jesus. Escreva, porque nós queremos orar com você, assim como nós vamos orar aqui. Então eu conto até 3 e você erga a sua mão para Jesus Cristo. Lembre, a mão é erguida para Jesus, em o nome de Jesus. Então 1, 2, 3, erga a sua mão mais alto possível. Alguém? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, uma mão levantada ali, glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Aleluia. Você que ergueu a mão, eu posso fazer uma oração com você, eu posso dar um sorriso, um abraço, vamos aplaudir, igreja, vamos vibrar esse momento.